tenho a carcaça, passou pela maturação, eu vou ter, então, o processo de desossa. Depois do processo de desossa, o que vai acontecer? Nós vamos ter um novo elo da cadeia da carne, que vai ser, então, o transporte destas carnes, né, desses cortes cárneos, até os centros de distribuição, que vão ser o nosso próximo elo da cadeia. Então, o que é importante nós conhecermos e sabermos durante estas etapas? Vai ser, né, depois que eu tenho essas carcaças acondicionadas nas câmaras frias, eu vou ter o que eu chamo de cadeia do frio. Então, aqui eu tenho uma outra cadeia, fazendo parte da cadeia da carne. Essa cadeia do frio nada mais é do que eu manter todos os cortes cárneos na temperatura adequada, seja a temperatura de refrigeração ou ainda a temperatura de congelamento. Então, todos os próximos elos precisam manter e assegurar a refrigeração adequada, né, a cadeia do frio adequado para que não comprometa nem a qualidade nem a segurança destas carnes. Então, é muito importante também trabalharmos, né, com ferramentas, com formas de otimizar a cadeia do frio, ok? No centro de distribuição, o nosso próximo elo, aqui entra lá os açougues, as casas de carnes, né, restaurantes, mercados, todos os pontos que vão receber essas carnes, os entrepostos, né, e que vão trabalhar com essa carne, seja na venda direta para o consumidor, ou ainda pegando as carcaças inteiras ou as meias carcaças e fazendo, né, os cortes de acordo com a necessidade do consumidor. Então, pessoal, é aqui que entra um outro ponto muito importante para nós profissionais da nossa área. Então, se você atua, né, como um consultor, como um RT de um açougue, de um entreposto de carnes, o que é importante você avaliar? Ou ainda, né, até mesmo se você é um açougueiro, né, e trabalha lá no açougue, e você vai ser o responsável por receber a matéria-prima. A matéria-prima essa vai ser a carne que veio, né, que originou lá do processo de abate. Então, aqui nos centros de distribuição, é importante saber entender o que está por trás da qualidade da carne, o que se espera numa carne com qualidade. Aqui a gente precisa ter pontos básicos de qual é a temperatura da carne, como que deve estar todo o transporte, como que deve acontecer o transporte dessa carne, o que eu preciso avaliar no momento de que eu estou recebendo essa carne. Então, é muito importante o profissional estar preparado e ter esse conhecimento do que ele precisa avaliar na cor da carne, porque a cor da carne vai ser tão importante, né? Vai ser lá verificando, né, de forma visual a cor dessa carne que o profissional consegue identificar se aquela carne pode ter algum defeito cárneo oriundo do processo de falhas no manejo, de falhas no processo de abate, como é o caso, né, das carnes DFD e PSE, que vão ter alteração da cor, né? A carne DFD vai ter uma coloração escura e a PSE uma coloração mais clara, que não é aquela coloração habitual que a gente está acostumado. Então, tanto, né, o profissional quanto o consumidor saber identificar isso é muito importante. Então, é nesse momento do recebimento da matéria-prima que cabe a nós, profissionais, né, dessa área, saber identificar essas questões. Por que é importante, né, isso? Porque eu preciso saber identificar se aquela carne que está chegando até o estabelecimento em que vai ser vendida tem qualidade. Vai ser muito importante para que você ofereça ao consumidor uma carne com qualidade, né? Uma carne que tenha segurança, para que tenha uma carne, principalmente, que vai estar livre de contaminantes, que vai estar isenta de micro-organismos, né? Você consegue ter uma visão geral da qualidade daquela carne, conhecendo, né, esses pontos básicos e o que a cadeia da carne, desde lá na fazenda, tem a ver com a carne que está chegando ali no açougue, por exemplo, né? Então, esse é um outro elo que também precisa manter a cadeia do frio, né? Então, é muito importante que todos os refrigeradores, que tudo esteja com a temperatura adequada.
E o nosso próximo elo da cadeia da carne, então, vai ser o nosso consumidor. É o consumidor que leva aquela carne para sua casa e será o consumidor que vai dizer, então, se aquela carne atendeu às necessidades e às suas exigências ou não. É ele que vai decidir, depois de consumir aquela carne, se ele volta a comprar aquele produto ou não. E vai ser o consumidor também, né, que no momento de compra, ele vai avaliar se aquelas características, se a percepção como um todo daquela carne, seja da embalagem, seja da forma do atendimento, é nesse momento que o consumidor também avalia, né, se aquela carne está adequada ou não, que faz ele tomar a decisão de compra ou não daquela carne. Então, o nosso consumidor também é um ponto-chave muito importante dessa cadeia da carne. E ele é um ponto importante justamente porque um dos fatores, né, que nós temos pós-abate que podem interferir na qualidade da carne é justamente a forma com que essa carne será preparada. Então, se esse consumidor não souber como ele deve armazenar essa carne na sua casa, se ele não souber como que ele deve preparar aquele corte carne, o que vai acontecer? Ele pode comprometer a qualidade dessa carne fazendo uma forma de preparo errada, por exemplo, congelando de forma incorreta aquela carne. Então, tudo isso vai interferir principalmente nas características sensoriais dessa carne, que vai ser a maciez, o sabor, a suculência, e isso pode levar a uma experiência, né, que não seja agradável a esse consumidor. Então, por isso que nós usamos o nosso consumidor também como sendo um destes elos da cadeia da carne.